A paz do Senhor, classe. Eu sei que nós deveríamos estar juntos, porém, em função do coronavírus, é melhor que nós façamos essa aula remota, né? Nós façamos essa aula pela internet. Vamos sentar, para mim também é uma saia justa, falar com vocês olho a olho é sempre mais fácil, mas vamos lá. Vamos tirar um breve momento de oração, para que o Senhor nos conduza. Sem a presença dele nós não podemos fazer nada. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai. Nós te bendizemos, nós adoramos o teu santo nome. Pai amado, procuramos aquecer nosso coração, queremos ser transformados de verdade, Papai amado, a cada dia na tua imagem, Senhor. Pai amado, que o mundo possa ver, Senhor, em nós, a tua expressão, papai. Que nós possamos entender, aleluia, e tirar o véu de nós, o véu da lei, o véu da religiosidade. Que nós possamos ter, aleluia, nosso coração aquecido e receber a revelação que vem do teu trono, pelo teu Espírito. Não é por palavras humanas, mas é pelo teu Espírito para a tua glória e o teu louvor. Em nome de Jesus, na beleza da tua santidade, Jesus. Amém. Semana passada nós falamos sobre a transformação da alma. Esse processo que nós estamos de transformação. Não mais, nós vimos que tem 3 tempos. Lá no passado, nosso espírito foi já salvo e nós cremos, uma vez salvo, eu estou salvo. O meu espírito, eu recebi o espírito de filho e não existe ex-filho. No presente, nós estamos sendo transformados, a nossa alma. E no futuro nós receberemos um corpo glorificado. E nós falamos, né? Esse corpo com cabelos brancos como a neve, olhos de fogo, vermelhos como chamas de fogo, uma língua como uma espada cortante, voz de muitas águas, o pés de latão reluzente. Nós faremos grandes coisas na presença do Senhor. Mas o processo agora, Jesus falou, né, para nós, quem quiser preservar a sua psique, ou seja, quem quiser preservar a sua alma, vai perdê-la. Mas quem estiver disposto a colocar a sua alma diante de Deus e falar, Deus, transforma essa alma, eu coloco à disposição do Senhor para que eu perca o meu ego, para que o Senhor possa me trazer vitória, me trazer um ganho da minha alma para a glória de Deus. Esse é um dos paradoxos. Só quem está disposto a perder a sua alma vai ganhá-la. Mas aquele que preserva e não está querendo ser transformado a sua alma, vai perder a sua alma. E esse processo que Jesus falou que é muito importante. No grande dia que nós vamos ao tribunal de Cristo, encontrar com Cristo, é essa pergunta, a obra da transformação da nossa alma. É isso que ele vai cobrar de nós. Não vamos mais para o inferno, somos livres do inferno. Porém, nós vamos encontrar com Jesus e ele vai falar assim, e aí? Essa obra de você matar teu eu, matar tua carne, matar teu ego, pegar a tua alma e falar assim, Jesus, eu estou disposto a morrer pelo Senhor, estou disposto a entregar a minha alma pelo Senhor. Ele vai falar assim, né? Bom e fiel, servo bom e fiel. Foste fiel um pouco, isso é pouco. Né? Tem coisa pra gente que é a morte. Por exemplo, a gente ouviu uma palavra dura de quem nós amamos, às vezes é a morte para mim. Só que eu tenho que estar disposto, muitas vezes, a morrer. E muitas vezes eu não estou disposto a morrer. E eu olho para Cristo e falo assim, Cristo, me ajuda, porque pelo meu esforço eu não consigo. Eu preciso ser transformado pelo teu Espírito. E aí entra o processo. Né? Nessa aula número 4 que nós vamos ter agora, vai falar da verdadeira transformação. Nós vimos o que não era uma transformação, mas agora a gente vai ver o que é a verdadeira transformação da alma. E está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, está aqui na apostila, na página 62, diz o seguinte, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Muitos apresentam, né, essa palavra como se fosse no dia que Cristo morreu na cruz, o véu se rasgou. O véu lá que separava as pessoas do santo, onde estava a presença de Deus, o véu se rasgou. E muitas pessoas acreditam que esse texto está falando disso. Está falando desse véu que se rasgou e, portanto, Deus pôde habitar em nós. E está certo. Porém, o contexto dessa palavra aqui está falando sobre o véu que Moisés colocava sobre a sua face.
Quando ele foi encontrar com Deus, né, ele voltou do Monte Sinai, ele volta do Monte Sinai, o rosto dele está com uma glória resplandecente. E ele coloca o véu num primeiro momento para que as pessoas não fiquem constrangidas com a glória de Deus que estava na face dele. Porém, a Bíblia diz que essa glória foi desvanecendo, foi acabando. E durante um tempo, este véu, que simboliza a lei, este véu servia para encobrir que a glória estava se passando. E aqui, esse texto aqui fala para nós não estamos com véu, nós devemos estar com o nosso rosto desvendado. E nós vamos contemplar Jesus, olhar para Jesus, olhar para a cruz, olhar para a alegria, olhar para a unção de Jesus, olhar para as boas obras de Jesus, olhar para as curas de Jesus, e contemplando Jesus, nós somos transformados de glória em glória. Mas uma coisa que é importante, tirar o véu. O que é o tirar o véu? Esse véu aponta para a lei. E assim, você fala assim, a lei vem de Deus? Sim. Mostra o caráter de Deus. Só que a lei não tem poder de te transformar. Se você ficar em cima da lei, eu não posso, isso não tem o poder de te fazer transformar, de te transformar. Ela tem o poder para você saber o quanto você está errado. Mas não é agora, na nova aliança, não é mais este o objetivo de Cristo. O objetivo de Cristo é que você olhe para Cristo e fala, eu quero ser igual a Cristo. Cristo me transforma. É olhando o Senhor, te contemplando que eu vou ser transformado. Nós vamos entender esse ponto do tirar o véu. O tirar o véu aponta para algo importante para nós, que é tirar a lógica da lei. Qual que é a lógica da lei? A lógica da lei é, eu sou bonzinho e Deus vai me amar. Eu faço tudo certo, portanto, eu mereço. Essa lógica do merecimento que muitas vezes tira a fé do cristão. Muitas vezes o crente velho, muitas vezes, fica olhando para si próprio e fala, eu não orei o suficiente. Eu poderia ter orado mais, eu poderia ter trabalhado mais. Eu poderia ter feito tantas coisas mais e eu não mereço. E aí ele fica sendo acusado. E a palavra de Deus diz, não é para você olhar para si próprio, é para você olhar para Cristo. Não é para você querer merecer. Jesus falou, eu venho para dar vida e vida abundante. Ele colocou algum critério? Ele colocou alguma condição para você ter vida abundante? É simplesmente deixar ele vir. Quando se rasgou o véu lá no templo, abriu-se uma porta para a gente ver Jesus, para a gente ver a presença de Deus, e ao mesmo tempo abriu-se a porta para que a presença de Deus habitasse dentro de nós. E a lógica do merecimento, ela é complicada. Imagina o seguinte, eu falo para minha esposa, né? Minha esposa é minha aluna hoje, me ajuda aqui para poder eu ter uma conexão. Imagina que eu falo para minha esposa, meu amor, hoje eu vou te trazer um presente, certo? E por algum motivo, ela chega e não está bem, está mal, né? E aí não consegue fazer nada dentro de casa, né? Ela fica em casa o dia inteiro deitada, tal. E eu volto da rua. O que ela precisa para receber o presente? Precisa ter feito alguma coisa em casa? Não. Eu prometi para ela. Ela só precisa acreditar, não. Ok, ele vai me trazer o presente. Ele é meu marido, ele me ama. Ele não colocou condição nenhuma. Diferente de eu falar assim, amor, se você fizer um jantar maravilhoso, né? Aquele frango, a sobrecoxa que ela faz, desossada, né? Cozida para mim, é um guisado, é muito gostoso. Ela faz com uma cebola queimada, um negócio assim, muito gostoso. Se você fizer isso para mim, eu vou te levar para a gente viajar para a praia. Se ela fizer o almoço para mim, ou a janta para mim, ou esse jantar para mim, e eu chego em casa e eu como, eu vejo aquela situação, qual a relação que eu tenho com ela? Ela merece. Eu sou devedor dela. E muitas pessoas tentam se relacionar com Deus nesse sentido. Qual o sentido? Eu fiz coisas para Deus, portanto Deus me deve tudo que eu quero. Está errado.
Eu vou dizer uma coisa para você. Deus, você não consegue comprar nada de Deus. Você acha que você consegue comprar algo de Deus? Deus, você é pobre, nós somos pobres. Pobres demais para conseguir comprar algo de Deus. E eu vou dizer mais uma coisa. Deus é rico demais para que alguém possa querer, para que ele queira vender alguma coisa. Essa frase é importante para nós. Guarda isso. Nós somos pobres demais para querer comprar algo de Deus. E Deus é rico demais para precisar vender alguma coisa. Se nós não nos relacionarmos com Deus na base da graça, nós vamos ficar com os nossos rostos vendados. Essa é a venda da lei, do merecimento. Eu não me relaciono com Deus na base do merecimento. Quantas vezes eu falava assim, eu também pensava assim com Deus, eu fui bonzinho, eu ajudei a obra, eu fui dizimista, eu fui isso, fui aquilo. Deus, estou esperando a minha recompensa. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, por que os bons sofrem? Quem que é bom? Tem um bom, a Bíblia diz que não existe um bom. Você fala, não, o Billy Graham era bom. Ele sabia que ele não era bom. Eu não sei o que nele não é bom. Mas ele sabia que ele não era bom. Que bom só existe um, Deus. Até Jesus disse, bom, porque na posição de homem, ele disse, bom é só Deus. E muitas vezes as pessoas acham assim, não, eu fiz. E portanto eu mereço. Se você se relacionar nessa forma, é uma forma arrogante, é uma forma do eu. É uma forma de você não permitir matar o teu eu, matar o nosso ego. E eu me relaciono com Deus como, Senhor? Eu sou teu filho. E o Senhor é bom. Por mais que eu faça alguma coisa para Deus, eu não posso me relacionar com Ele na base do merecimento. Não, Ele está me devendo alguma coisa. Foi isso que Paulo falou. O apóstolo Paulo falou assim, como é que você se relaciona com Deus? Porque o trabalhador que trabalhou, o patrão tem uma dívida com ele. Mas com Deus nós nos relacionamos assim. Nós nos relacionamos por um outro caminho. Qual o caminho? O caminho da fé. Só pela fé nós podemos nos relacionar com Deus. E quando nós nos relacionamos só pela fé e pela graça. Por que pela graça? Porque eu não sou merecedor. Só por isso. Nós não merecemos. Não adianta eu chegar diante de Deus, colocar Deus na parede. Deus, dá-me a minha... Alguns falam, né? A pregação do filho pródigo. Colocar Deus na parede, me dá o que eu mereço. Me dá a minha parte. Você não faz assim com Deus. Por isso que muitas vezes um crente velho chega lá, está com uma pereba, está com um problema no corpo, está com um problema na família, está com um problema assim assado. Ele até obreiro, trabalha, dizimista, se acha tão merecedor. E chega lá, eu estou com esse problema, eu não sou merecedor, meu filho está assim, minha conta bancária está assado, eu estou com problema financeiro, eu estou com isso, estou com aquilo. Eu faço tantas coisas para o Senhor e eu continuo nessa situação. E de repente ele vai no culto. Né? Muitas vezes ele vai naqueles 21 dias que a gente faz de culto, de jejum. E ele está lá jejuando todos os dias. E chega lá numa quinta-feira, chega lá numa quarta-feira, num dia, chega uma pessoa, uma prostituta, que tinha um nódulo não sei aonde. E ela vai se relacionar com Deus em que sentido? Ela vai chegar a Deus, eu não mereço. E de repente aquela moça é curada. E o obreiro, que se acha muito justo, continua com o seu problema. Porque ele está se relacionando na base do merecimento. Nós não nos relacionamos assim com Deus. Tem um momento da transfiguração, né? Existe um momento onde Cristo se transfigura na presença dos três principais apóstolos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E nesse momento aí, o que acontece? Além disso, aparece Elias e Moisés. E aí Pedro fala assim, que bênção, aleluia, né? Tá lá os três, Jesus, Moisés e Elias. E Pedro chega para Jesus, Elias, Moisés, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés e uma para Jesus. Ele colocou os 3 no mesmo patamar. E de repente desce uma nuvem do céu.
E o próprio Deus fala assim, ó, este é meu filho amado, a ele ouvis. Muitas vezes nós ficamos lá presos no Antigo Testamento. Muitas vezes nós ficamos lá presos na lei. Moisés representava a lei. Elias representava os profetas. Talvez ali os discípulos estavam falando assim, cara, vamos perguntar como é que o Elias fez aquele negócio, como foi a carruagem de fogo. Estavam tão impressionados com Elias, outros tão impressionados com Moisés, como foi subir no monte, só você subiu, Deus falou com você e tantas coisas assim. Talvez queriam fazer perguntas teológicas ou coisas do tipo, eles estavam maravilhados com Moisés e com Elias, mas eles tinham Jesus. E o próprio Deus desce numa nuvem, imagina a voz de Deus falando, este é meu filho amado, a ele ouvis. O que estava dizendo? E nesse momento desaparece. Sai Elias, sai Moisés. Moisés aparece ali porque ele esperou 1500 anos para entrar em Canaã, para entrar na Terra Prometida. Naquele momento ele entrou na Terra Prometida. E 1500 anos atrás, Moisés, né, antes dessa data, Moisés tinha pedido para Deus, Deus, me mostra a tua face. E ali se cumpria, porque ele olhou a face de Jesus. E Jesus é a face de Deus. E nós devemos olhar para Jesus. É a nossa função olhar para Jesus. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e ficamos nos achando a mosca do cocô do cavalo bandido, porque, puxa, eu discuti com a minha esposa, puxa, eu discuti com minha filha, eu discuti com meu filho, puxa, eu estava irritado, eu fico irritado, a minha carne de vez em quando, né, treme. Muitas vezes eu tenho medo. E aí a gente fica olhando para si próprio, a gente fica, puxa, então eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor de prosperar, e portanto eu não posso prosperar. Essa é a acusação do diabo. Porém a palavra de Deus diz que nenhuma acusação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode estar liberado para prosperar. Você tira o véu e olha para Cristo. Olha para Cristo e você pode ser transformado na tua alma. Não tente no teu esforço próprio dizer, eu não vou ficar mais nervoso, eu não vou mais fazer cara feia, eu não vou mais falar grosseiramente, eu não vou mais ficar com preguiça para trabalhar, eu não vou fazer no meu esforço. Você não vai conseguir, você precisa olhar para Cristo. E quando nós desvendamos nossos olhos, somos transformados na mesma imagem. A palavra de Deus nos diz isso. Aleluia, aleluia. Deus bom, fiel. Né? Para sermos transformados é preciso contemplar. E o contemplar não é simplesmente um olhar com o olho físico. O contemplar, muitas vezes você precisa fechar os teus olhos e contemplar o amor de Deus, o amor de Cristo. Andando por aquelas pessoas, muitas vezes ignorantes, perguntando coisas que não deviam ser perguntadas, né? Pessoas inadequadas, ele ali naquele meio e amando aquelas pessoas. Quando você contempla isso, contemplar é naquele sentido de você olhar para algo espetacular. Não sei se já foi, né? Mas quando a gente vai eu fui para um lugar que o nome diz tudo, é bonito. Né? Devia se chamar lindo, porque o lugar é bonito. E você olha aquele rio, né? Todo clarinho, água clarinha, e você deita naquela água, você começa a nadar lá tem que colocar a roupa de neoprene, porque é muito gelada, tá cheio de peixe lá, mas tudo, né, cheio de dourados, tudo bonito demais. E quando eu estava nadando ali, eu ficava contemplando, falando assim, Deus. Aí as pessoas explicavam, não, porque tem o manganês, ou magnésio, uma dos dois elementos que fazia sedimentar a água, e as folhas que caíam acabavam sendo cobertas por aquela substância, e aí não apodrecia a água fica limpinha. Isso é contemplar. Contemplar quando você fala assim, cara, é maravilhoso demais. Tem horas que a gente fala assim para Deus, né? É a verdade da palavra de Deus. É bom demais para ser verdade. Só que Deus fala para nós, é bom demais. E é verdade. É verdade. Nós estamos passando por dias complicados. Nós estamos passando por dias tenebrosos, né? Dias esquisitos. Ficar uma semana. Eu fiquei uma semana em casa. Né? Praticamente uma semana em casa. Eu fui algumas vezes para o escritório, mas o escritório também está vazio. E essa incerteza, esse medo, essa situação toda nos faz olhar, né? Olhar para a situação.
E nós devemos muitas vezes, em vez de olhar para a situação, olhar para Cristo. Né? Nós vimos esses dias o pessoal fazendo um louvorzaço nos prédios, indo para as janelas, cantando porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Na live que o pastor Neto fez, na quinta-feira, na quarta-feira, dizendo sobre a verdade da palavra de Deus. E nós podemos ter o nosso coração aquecido, mesmo estando em casa, sem estar no prédio da igreja. É uma experiência nova. Mas ao mesmo tempo nós vamos ter saudade de estarmos juntos, porque o abraço nosso, nós vamos poder contemplar também Cristo no nosso irmão. Contemplar a santidade de Deus na vida do nosso irmão, no nosso abraço, no desejo de se ajuntar, estarmos juntos glorificando e dizendo quão grande é o meu Deus, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus. Todas as coisas estão cooperando. Isso está cooperando para o meu bem. Sabe por quê? Porque Ele colocou o amor dele dentro de mim. Eu amo a Deus. Nós amamos ao Senhor. Amém? Aleluia. Contemplar é ficar deslumbrado, né? É esquecer de você ficar se olhando, ficar querendo merecer. Tira o véu. O véu aponta para você querer merecer a bênção de Deus. Você não merece. Você vai se relacionar com Deus na base da graça, na base do amor de Deus sobre nós. Este amor que lança fora todo medo em nossas vidas. Amém? Olha que tremendo, né? Estou aqui na página 65. Você não é o que você fez. O que você fez não define quem você é. O diabo fica o tempo todo dizendo para você, você é isso, você é o seu passado, você é nervoso, você é mal-humorado, você é isso, você é aquilo. Mas isso não define quem você é filho de Deus. E você é aquilo que a Bíblia diz que você é aquilo que Deus diz que você é. Confie em Deus, acredite em Deus, acredite na palavra de Deus. Não acredite nas acusações do diabo. Não acredite na acusação que o diabo tem contra a tua vida. Porque ele é o acusador. Ele quer roubar a tua fé. Nesses dias, ele quis tu tirar a fé. Mas eu tenho visto que a mão do Senhor tem feito grandes coisas. A palavra de Deus diz que ele se levanta. Mas ele vai cair. Toda vez que ele se levanta, ele vai cair. Ele se levanta para cair. É como João bobo. Levanta para cair. Vai apanhar de novo, vai levantar, vai apanhar de novo para a glória de Deus. Porque em breve o Deus de paz vai esmagar Satanás debaixo do nosso pé. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quinta aula. Aula 5. A fé correta produz o comportamento correto. A fé certa produz o comportamento correto. Porque se você, por trás, isso é tremendo também para nós, por trás de todo pecado, tem uma mentira do Satanás. Por trás de todo pecado que a pessoa comete, tem uma fé errada. Tem uma mentira do diabo. Por exemplo, o jovem que quer se relacionar antes do casamento. Por trás disso existe uma fé incorreta. Existe um ensino dentro da mente incorreto, dizendo, eu preciso e Deus vai me entender. Eu quero, portanto, Deus vai me entender. E Deus está dizendo o seguinte, guarde. Né? Faça disso uma oferta para Deus. Esse tempo da tua juventude, para você focar nas coisas que importam, para você poder crescer profissionalmente, crescer espiritualmente, crescer ministerialmente, ser uma pessoa, né, que saiba controlar os seus apetites, sabe controlar o seu ventre. Por trás desse comportamento das pessoas que quer tudo para hoje, tem, né, uma fé incorreta. Qual a fé incorreta? Eu não preciso. E amanhã? Talvez não vou ter amanhã. Isso é acusação do diabo. Mas Deus está falando para você, confie em mim. Eu estou no controle da tua vida. A vida não é simplesmente o que você vai fazer aqui. Nós temos uma vida eterna já acontecendo dentro de nós. A vida do Espírito já está dentro de nós. Amém? Aleluia. Aleluia. Né? Vamos lá. Uma das parábolas que nós temos aqui é a parábola da ovelha. E aí o tópico que nós falamos assim, viver no arrependimento. E o que é viver no arrependimento? Arrepender-se
não é você ficar triste pelos cantos. Arrepender-se, a palavra arrependimento significa mudança de mente, metanoia. Né? E é mais simples do que a gente imagina. Mas vamos falar aqui da parábola da ovelha para nós entendermos um pouco da nossa fé. Por exemplo, Jesus conta, né? Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe nos ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam do arrependimento. Vamos entender um pouquinho. Aqui mostra toda a ação. Você fala assim, quem foi buscar a ovelha perdida? Foi o pastor. Quem se alegrou? E o que a ovelha fez? Simplesmente andou no ombro. Simplesmente foi levado pelo pastor até de volta ao aprisco. Então você pode falar assim, mas nós somos a ovelha. Nós somos a ovelha. O que essa parábola está dizendo para nós? Arrepender-se é deixar que Jesus nos conduza de volta para o aprisco. Muitas vezes nós estamos desviados dentro da própria igreja. E muitas vezes Jesus vem, Ele vai vir, Ele vem falar conosco através do irmão, através de uma palavra. E nós devemos estar com a nossa mente aberta para falar assim, Jesus, me coloca no teu ombro, que eu quero voltar. Arrepender é deixar Cristo te levar de volta para o aprisco. Não é você, no seu próprio esforço. Aqui não está falando que a ovelha pegou e voltou correndo para o aprisco. Está falando que o pastor, com grande júbilo, com grande alegria, e há uma alegria muito grande em Jesus quando Ele te coloca no ombro e te traz de volta para o aprisco. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Viver pela justiça de Cristo. Segundo ponto aqui, na página 67. Viva pela justiça de Cristo. Nós vamos ver lá quando Jesus é traído, nós vemos que tanto Pedro quanto Judas cometeram o mesmo pecado de traição. Não é? Um entregou Jesus e o outro negou Jesus 3 vezes. E aí nós entendemos algo, qual que é a diferença de um para o outro? Nós vimos lá, a ovelha não teve que fazer nada. Quando Jesus olhou para Pedro, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro com olhos de amor e aí Pedro chorou. Sempre, né, o nosso caminho de arrependimento é um caminho onde nós olhamos para Cristo. Nós vemos o amor de Deus para nós e isso nos constrange. Qual a diferença de Judas? Judas não olhou mais para Cristo. Judas estava cego. Judas foi e acabou morrendo na sua iniquidade. A diferença de Pedro é que Pedro aceitou, né, o arrependimento. O que é o aceitar o arrependimento? Ser colocado nas costas por Jesus e mudar a nossa história. Na Bíblia diz o seguinte, né, em Romanos 2:4 diz o seguinte: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não é você que vai se arrepender, mas você vai permitir que a bondade de Deus te leve ao arrependimento. Em 2 Coríntios 2, 7 e 10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Não basta você ficar triste, é preciso que haja um arrependimento, uma mudança de mente. Eu quero voltar nos braços do Pai, para a glória de Deus. Né? Nós estamos falando aqui, para nós vivermos sobre a justiça de Cristo. Pedro teve a oportunidade de viver pela justiça de Cristo, ou seja, não foi ele, pelas obras dele, que conseguiu a redenção, mas sim o amor de Cristo trouxe ele a redenção. A mãe de todos os pecados, né, estamos aqui, a mãe de todos os pecados é a justiça própria. Quando nós queremos fazer justiça por nós mesmos, nós acabamos indo de um abismo para outro. Né? Pedro, o que ele fez? Ele olhou para Cristo e foi transformado. Judas
foi tentar fazer uma justiça própria. Fala assim, eu não mereço, e aí o diabo entra no caminho. Quando a gente erra, né, quando a gente acerta em algumas coisas, o diabo vem falar, mas você não acertou o suficiente. Mas quando você erra, ele fala para você, você é um condenado. Você não devia estar com ninguém. Quantas pessoas tiraram sua própria vida porque achavam que elas faziam mal para as outras pessoas? Viva pela justiça de Cristo. Lá tem um trecho na palavra de Deus, está lá em Marcos 11, 13 e 14, né? Que Cristo amaldiçoou a figueira. Ele foi lá olhar na figueira e não encontrou frutos naquela figueira. E ele amaldiçoou a figueira e a figueira, né, secou-se na hora. Isso aponta para a primeira menção que nós temos de figueira. Figueira aponta para Adão e Eva. Quando eles cometeram o pecado, quando eles desobedeceram a Deus, né, eles tentaram fazer uma cinta, né, com folhas de figueira para tampar a sua nudez. Isso não conseguiram, porque eles continuaram se sentindo nus. Essa folha de figueira aponta para o homem tentar se corrigir, o homem tentar se justificar perante Deus. Ó Deus, eu dei um jeito aqui. Né? Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes de comédia, né? Onde o cara tem uma grande ideia para fazer alguma coisa. Por exemplo, vou colocar aqui um clássico que de muito tempo atrás, esse filme. E os jovens pegaram o carro do pai, né? Era o carro que o pai mais gostava, e eles resolveram dar uma volta com o carro. Eles falaram, já temos uma ideia, a gente vai lá, dá uma volta com o carro, passeia e tal, e ao final, o que a gente faz? A gente coloca o carro no cavalete e põe ele para rodar de marcha ré, para voltar a quilometragem. Grande ideia, né? E aí eles passearam, não sei o quê, e quando foram colocar o carro de marcha ré, olharam para o carro indo de marcha ré, a quilometragem não voltava. E eles desesperados, né? Deram um totozinho no carro, o carro estava com a marcha ligada, ele caiu do cavalete, pum, quebrou todo o carro. Muitas vezes nós tentando nos justificar perante Deus, é isso. Nós, em vez de consertarmos as coisas, nós transformamos as coisas piores do que elas estavam. O caminho para nós é, olha para Cristo. Cristo, eu errei. Cristo, a tua justiça é poderosa na minha vida. Né? Nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Quero dizer uma coisa para você. Você não é pecador porque você cometeu pecados, embora todos nós temos cometido pecado. Mas nós já nascemos pecadores porque Adão pecou. E nós recebemos o pecado porque nós somos filhos de Adão. E como filhos de Adão, nós temos a natureza pecaminosa. O que nós recebemos de Cristo... E aí você fala, pô, mas não é justo. É justo que eu receba o pecado de Adão? Eu quero dizer uma coisa que é menos justa ainda. A justiça de Cristo, por causa da justiça de Cristo, você também é justo. Da mesma forma que você pode achar que não é justo você receber o pecado por causa de Adão, e ao mesmo tempo você também reconheça que eu pequei, eu errei. Né? Mesmo quando eu estava comentando isso com a minha esposa agora há pouco, né? Quando a gente era, ainda antes de nos convertermos, né? Nós tínhamos algumas coisas que a gente achava muito bonzinhos. Né? Então a gente ajudou uma família aqui, fez uma coisa ali e tal. E a Bíblia diz o seguinte para nós, isso não poderia nos transformar em justo perante Deus. Por mais boa obra que você possa fazer, dar sopa, ajudar uma família, fazer isso, fazer aquilo, você não pode ser considerado justo por causa disso. Só existe uma forma de nós recebermos a justiça e ela é de graça. É Cristo. Nós recebemos de Cristo. A obediência de Cristo veio sobre nós. E nós somos obedientes hoje, não por causa de nós mesmos, mas por causa de obediência de Cristo. Né? Em Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está mais debaixo da lei, mas sim pela graça. Amém? Não se julgue pelo que você fez, se julgue pelo que Cristo fez no teu lugar. Né? Outra coisa que o diabo tenta, nós estamos aqui no tópico 3, a página 68. Rejeite toda a introspecção. Né? O diabo quer muitas vezes que você fique
olhando para si próprio, ficar se examinando e ficar se trabalhando como é que você vai ser daqui para frente, ou o que você fez lá para trás, ou tentar se justificar, né? Rejeita essa introspecção. Muitas vezes nós entramos no caminho dessa introspecção de ficar, eu sou muito, né? Eu sou bom. Muitas vezes nós entramos nesse caminho, eu sou bonzinho, por que eu não mereço receber a bênção de Deus? Por que eu não prospero tanto? Por que eu não recebo saúde? Por que eu não recebo isso? Por que eu não recebo aquilo? Muitas vezes você entra por esse caminho é errado, né? Você se achar justo por causa das coisas que você faz e você se achar merecedor. Mas por outro lado, o diabo tenta dizer para você, você não é merecedor. E aí ele usa a situação. Ele vai olhar para você, mas você fez isso, você não fez. Aquilo que você fez de bom não foi tão bom assim. E aí você fala assim, puxa, então não sou merecedor, então eu não estou aberto para receber nada de Deus. Sai disso. Em vez de você ficar meditando em si próprio, perdendo tempo consigo próprio, olha para o alvo que é Jesus. Olhar para a santidade de Jesus. Você pode prosperar. Por quê? Porque Cristo, aleluia, abriu o caminho para nós. Ele rasgou o véu. Está aberto o caminho para nós. Você pode ser curado. Você pode ter vida abundante. Por quê? Porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Você pode andar em alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Né? O que traz, muitas vezes, pessoas ficam se introspectando. Né? Foi aquilo que eu comentei também. O objetivo do diabo é roubar, matar e destruir. E muitas vezes essa introspecção está levando a esse mal do século. As pessoas ficam se olhando. E um dos problemas, por exemplo, de redes sociais, das nossas redes sociais, é nós termos comparação. E muitas vezes aquela comparação que você tem, muitas vezes eu vejo fotos, né? Fotos minhas, da minha família, tal, que muitas vezes a gente tira lá no momento tal. E eu olho para aquela situação, eu falo assim, nossa, até que parece perfeita essa fotinha aqui. Só que eu lembro que a gente, né, a viagem tem os seus perrengues, tem seus problemas, tem isso e aquilo, mas quando você olha simplesmente uma foto de alguém na beira de uma piscina, relaxada e tal, e você olha para a sua vida, você fala assim, que porcaria que eu sou. Né? Não fique se olhando, porque isso traz depressão, isso traz ansiedade. Porque você fica muitas vezes se olhando e se comparando com outras pessoas, e você acha que a outra pessoa não tem dor. Você acha que aquela pessoa vive no Instagram, não vive no Instagram. E isso traz depressão, traz ansiedade, traz frustração. E o que Deus está falando para você? Sai dessa introspecção de olhar para si próprio, para você olhar para Cristo. Olhar para as promessas de Deus sobre a tua vida. E isso vai mudando a nossa mente. Isso é a verdadeira transformação em nós. Quando nós vivemos não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo que já está dentro de nós. Eu sou justo, diga, eu sou justo, porque Cristo me fez justo nele, para a glória de Deus. Amém? Outra coisa, tópico 4, né? Descanse no seu representante. Nós falamos já que o diabo é acusador. Ele vai tentar dizer para você o quanto você é inadequado. Mas olha que tremendo aqui. Né? Em 1 João 4,17 diz, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, todos também nós somos neste mundo. Diga, eu sou como Cristo é. Eu sou predestinado a ser como Cristo é. Muitas vezes nós olhamos para nossos erros e ficamos, estou tão longe. Não olha para você, olha para Cristo, olha para quem você vai ser, para a glória de Deus. Aleluia. Deus sempre usa representantes e você precisa descansar no teu representante. Lembra da Davi versus Golias? Era para lutar dois povos. Só que aí chegou a esse consenso de que, chama o representante de um, chama o representante do outro. É engraçado que quem deu a ideia foi o diabo. Quem deu a ideia foi o próprio Golias. Ele falou assim, eu sou maior que todo mundo, tenho 2,30 metros de altura, duvido que eu sou um guerreiro experimentado, não vou perder de jeito nenhum. Mas Deus levantou Davi. E na base do representante, o que aconteceu? Não foi todo Israel que lutou, foram só os dois. E quando Davi venceu Golias e arrancou a cabeça do Golias,
todo o povo de Israel venceu. Isso traz para nós. Quando Cristo venceu o pecado, todos nós vencemos o pecado. Você não precisa se preocupar em você. Você não precisa preocupar-se com você. Se descanse no Senhor. Aleluia. Aleluia. Né? Da mesma forma, Deus usou, né, Davi, usou Golias, né, para mostrar esse princípio do representante. Da mesma forma, ele colocava o sumo sacerdote. O sumo sacerdote representava toda a nação. E aí, uma vez por ano, existia uma festa chamada, o dia da expiação. E nesse dia, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com oferta ao Senhor. E se por acaso, né, aquele sacerdote entrasse e não tivesse digno, ele não fosse um bom sacerdote, ele seria fulminado ali, arrastado ali, o povo já saberia que teria um ano terrível, um ano de muitos problemas, sem colheita, seca, guerras, problemas e problemas. Mas se o sacerdote entrasse lá no Santo dos Santos e voltasse e levantasse as mãos, né, o povo saberia, esse será um ano de fartura, um ano de prosperidade. Não tinha a ver com o povo, tinha a ver com o sacerdote. Só que qual que era a preocupação do pessoal naquela época? Que se o sumo sacerdote podia ser até um bom sumo sacerdote, só que ele ficava velho. E muitas vezes o filho que sucedia a ele, muitas vezes não tinha um bom comportamento. A gente viu no caso de Samuel, nós vimos no caso de Elias, né? O sumo sacerdote, muitas vezes o próximo filho, a próxima geração podia ser má. E aí o povo estaria todo em frangalhos. Ou seja, na lei nós não temos segurança plena. Mas no Novo Testamento, você sabe que o seu sumo sacerdote é aceito diante de Deus. O nosso sumo sacerdote, ele é digno. Ele é sempre digno, ele sempre vai ser aceito diante de Deus. Então nós podemos crer no amanhã. Sabe por quê? Porque o nosso sumo sacerdote está sentado à direita do Pai. Jesus era profeta. O profeta, ele tem uma função, que é o quê? Falar, ouvir de Deus e falar para o povo. Mas ele também é o nosso sumo sacerdote. E o sacerdote tem uma função. Qual a função do sacerdote? Ouvir do povo e levar para Deus. E a Bíblia diz lá em Hebreus que depois que ele subiu aos céus, ele se assentou. Assentar-se significa você dizer, terminei o serviço. Jesus terminou o serviço, está consumado em nós. A obra no nosso espírito já está pronta. E nós podemos tomar posse de estarmos, aleluia, com a obra pronta dentro de nós. E simplesmente permitir que o nosso sumo sacerdote, que é aceito por Deus todos os dias, ele é aceito por Deus. Ele pode dizer, nós podemos dizer, eu posso crer no amanhã. Eu posso tomar posse de uma vida abundante. Eu posso me alegrar no Senhor. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o que eu fiz ontem, o que eu fiz semana passada, não tem a ver com meus planos para o futuro, tem a ver com Cristo sendo aceito por Deus a cada dia. O pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. E nós podemos ter certeza de que somos aceitos diante de Deus. Aleluia, aleluia. Muitas vezes nós somos acusados pelas circunstâncias. Então, por exemplo, você está agora com a garganta arranhando, alguém está com a garganta arranhando. Né? E é uma enfermidade. E a pessoa fica lá, Deus, será que eu não estou sendo aceito, estou sendo punido por Deus? O que será esse problema? Só que eu vou falar uma coisa, a doença muitas vezes é um fato, mas existe uma coisa que é eterna, que é a verdade da palavra de Deus. Muitas vezes o problema que está passando é um fato. E entre o fato e a verdade da palavra de Deus, fique com a verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus é que nós, aleluia, Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Nós não vamos tentar Deus. Nós não vamos pegar aqui e sair pela rua e fazer aglomeração de pessoas. Nós não vamos tentar a Deus. Mas a verdade é que eu sei que em Cristo eu tenho saúde. Em Cristo eu posso dizer para o meu braço, você é saudável. Em Cristo eu posso dizer para o meu joelho, você é saudável, vai caminhar longos tempos. Em Cristo eu posso dizer, nariz, você é saudável. Eu posso dizer, porque Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, para a glória de Deus.
E muitas vezes nós somos atraídos pela circunstância, pelo fato que nós estamos vendo. Mas a verdade é uma, que o povo de Deus, você, é amado de Deus. Você é próspero em Deus. Você é saudável em Deus. Você é alegre em Deus. Por mais que esteja passando por tribulação, a alegria do Senhor vai te fortalecer para a glória de Deus, porque essa é a verdade. Não fique com a circunstância, fique com a verdade. Fale a verdade. Sabe um princípio de Deus? Muitas vezes nós oramos para Deus como quem está fazendo um relatório. Um relatório de problemas. Senhor, eu estou com problema aqui, problema aqui, problema aqui, problema aqui, a saúde, as finanças estão complicadas, eu não sei como eu vou pagar próximo salário, eu isso e aquilo. Isso é uma forma de orar. Mas você está entregando um relatório de problemas para Deus. Mas tem uma forma que você ora também que agrada ao Senhor. É quando você declara: Senhor, eu sei que o Senhor é meu pastor e o Senhor vai prover na minha vida. Senhor, eu preciso de sabedoria dos céus para que eu possa tomar as decisões corretas, para que eu possa caminhar em alegria. Senhor, me fortalece para que a alegria do Senhor me fortaleça mesmo. Me dá a tua graça, me faz caminhar. Eu sei que eu sou um guerreiro nas tuas mãos. Eu ando com o meu representante. Jesus está na frente das minhas batalhas. E eu sei que, aleluia, nós temos problemas. Não estou dizendo que eu não tenho problema, mas eu sei que o Senhor está na frente das nossas batalhas. E nós podemos avançar para a glória de Deus. E não tem nada a ver com o meu merecimento. Muitas vezes eu falo assim, não, eu preciso trabalhar muito. Eu preciso trabalhar muito, sim. Sim, mas não é isso que vai defender, não é isso que vai definir a graça de Deus sobre a minha vida. Eu trabalho porque eu sou abençoado. E não eu trabalho para ser abençoado. Eu trabalho porque a bênção já está dentro de mim. E eu posso declarar: saúde, prosperidade, vida estão sobre mim e não tem nada a ver comigo. Tem a ver com porque o meu representante está sendo aceito diante de Deus. Quando eu falo com o meu sumo sacerdote, Jesus, aleluia, eu tenho uma demanda, eu tenho uma situação e eu sei que o Senhor vai entrar com providência na minha vida em nome de Jesus. No teu santo nome. Amém. Aleluia. E por fim, nós vimos também que Arão era um sacerdote. Era o sumo sacerdote. E é engraçado você falar assim, mas Moisés não era o libertador? Por que Arão tinha que ser o sumo sacerdote? Incrível isso. Né? Em Êxodo diz lá, e estará sobre a casa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Né? Arão estava ali como sumo sacerdote, e se Arão era aceito, o povo todo era aceito. Aqui traz um princípio, ele está falando sobre iniquidade das ofertas do povo. Né? Muitas vezes nós, até nos nossos momentos de oração, quantas vezes em momentos de oração vem setas, vem situações que você fala assim, mas como eu pude? Então, no momento de oração, de adoração, puxa, pensei mal do irmão. Puxa, pensei uma coisa que eu não deveria ter pensado. Mas Jesus está lá na testa dele dizendo, aleluia, sou santo ao Senhor. E a santidade dele vem sobre nós. Não tem a ver conosco, tem a ver com o nosso sumo sacerdote. Mas vamos falar sobre essa questão. Por que Arão e não Moisés para ser o sumo sacerdote? Puxa, Moisés foi falar lá com Deus no Monte Sinai. Arão não foi. Né? Porém, por que Arão foi o sumo sacerdote? Existe um motivo. Eu acredito que seja muito, muito bacana. Né? É muito de Deus, é muito santo isso. Porque Moisés em nenhum momento foi escravo. Em nenhum momento Moisés sofreu o que o povo sofreu. Moisés estava lá no palácio. Moisés foi criado com a filha de Faraó. Moisés foi criado com leite com pera. Né? E ele não podia, o povo não tinha identificação com Moisés. Por quê? O sacerdote precisa levar a dor do povo para Deus. E Arão não, Arão foi escravo. Arão sofreu. Arão passou essas situações. Da mesma forma, né, hoje nós temos o nosso sumo sacerdote que foi Cristo. Deus não poderia sentir o que nós sentíamos.
Deus está lá no palácio, Deus Pai. Mas Cristo se fez homem. E ele sentiu, e ele se compadece dos nossos... Ele sabe o que é ser nós. Ele sabe o que é passar pelo que nós passamos. Né? A Bíblia diz, lá em Apocalipse, o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Quem está sentado no trono? É o cordeiro, não é o pastor. Ele é o nosso pastor, mas para ser pastor no mesmo nível que nós, ele precisou também ser cordeiro. Ele veio na terra, ele se rebaixou, desceu, se fez semelhante a nós, e como nós, foi servo, sentiu as nossas dores, levou o cuspe, foi opresso pelo diabo, passou por tantas coisas para que hoje ele possa sentar ao lado do Pai e dizer: eu sei o que eles estão passando, eu sei o que você está passando, Jesus sabe o que você está passando, e ele se compadece das tuas dores. Ele é nosso sumo sacerdote. Viva na justiça de Cristo. Essa é a justiça de Cristo. Você saber que você tem um representante perante o Pai e que ele é o Cordeiro que venceu, que é digno. Ele é digno de abrir o livro. Ele é digno de falar perante Deus e ser aceito perante Deus para a glória do Senhor. Amém? A paz.